Você se acha capaz? Responda para você. Você se acha capaz de alguma coisa? Você acha que é o cara? Né? Como diz por aí, a última bolacha do pacote? Né? A última Coca-Cola? Você acha que é capaz de fazer alguma coisa? Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que fala sobre os improváveis. Que é o contrário da pergunta que eu lhe fiz. Os improváveis são aqueles que não eram para ser. E foram. Os improváveis são aqueles que ninguém acreditava. Mas ele chegou. Os improváveis é aqueles que eram colocados de lado pela sociedade, pela igreja, mas se transformaram nos maiores homens e nas maiores mulheres de Deus. Foram aqueles que estavam sempre pelos cantos, que ninguém dava muito, mas foram lá, chegaram e fizeram. A Bíblia está cheia de personagens que são esses improváveis de Deus. E querido, eu espero que você seja um improvável de Deus. Eu espero que você seja esse improvável, fraco, pobre e miserável. Ô pastor, assim, desse jeito, é. Porque os improváveis são para a humanidade, são para a sociedade, os fracos, os pobres e os miseráveis. Porque aqueles que são fortes, aqueles que se acham, aqueles que são poderosos, não têm parte no reino. Porque esses não são os improváveis. Eu sou, e aí não só vocês, eu também, sou um pobre, miserável e fraco, improvável do Senhor. E nós precisamos entender isso, queridos, porque senão a gente se acha. A gente se acha. E este é um princípio que é universal. Este é um valor e um ensinamento que é universal. Dá para entrar aí, ô professor, no tatame, achando que já ganhou do adversário? Não dá, né? O atleta que entra no tatame achando que vai surrar o adversário, normalmente é aquele que sai na maca. Né? É aquele que o árbitro, quando ele acorda, está contando. 1, 2. Porque ele se achou alguma coisa superior aos outros. Ele achou que ele era o cara e que ninguém era melhor do que ele. Então, se você acha que você é o cara melhor que todo mundo, não tem para onde você chegar. E não tem para onde ir, porque você já sabe tudo. Agora, quando você é o fraco, o pobre e o miserável, o céu é o limite. Você pode chegar aonde Deus lhe permitir chegar. Então você está sempre atrás, sempre buscando. Saul, rei ungido, poderoso, tinha todas as características de um rei, forte, ia para as batalhas, mas chegou uma hora que ele se achou superior ao próprio Deus. E o seu reinado se foi. Aí Deus chama o profeta, vai ungir um novo rei. E aí o profeta vai na casa, e aí começa a olhar, né? Aquele é alto, pode ser ele. Aquele é forte, pode ser ele. Aquele tem cara de, pode ser ele. Aí Deus fala, não, é não, é não, é não. Tem mais algum filho aí? Tem. Tem aquele lá, né? Pastor de ovelha, aí vem Davi, mirradinho. Né? É fraquinho entre os irmãos, é esse Deus. Mas foi esse que enfrentou Golias. E venceu. Os improváveis.
Pedro, semi-analfabeto, pescador, não tinha eloquência em suas palavras, não era líder, e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Um improvável. Saulo de Tarso, perseguidor, um homem letrado, que perseguia os cristãos, que tinha carta branca para fazer tudo. Aquele não abandonaria os seus títulos, a sua grandeza. Um improvável foi lá e se transformou em Paulo, um dos grandes líderes que temos no Novo Testamento. José, odiado pelos irmãos, vendido, em cadeia, tudo pronto para não ser ninguém, apenas mais um. Chegou a comandar o Egito, e ele foi abaixo somente de Faraó. Um improvável. Sadraque, Mesaque, Abdenego, meus tios. Os meus tios, porque eu tenho uns tios que se chamam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vó crente é esse negócio, né? Vai tacando todos os filhos, né? E o tal de Beltesazar, né? Daniel, improváveis, jogados, que disseram: Senhor, não queremos as coisas do rei, não. Manda para nós só light, só coisinha, né? Light, só queremos verdura, nada da gordura. Se transformaram em grandes homens. Daniel se transformou ali no terceiro da hierarquia. E para completar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, meus tios, Daniel, meu pai. Aí, para terminar os profetas, no outro filho, a minha avó colocou Isaías. Aí, ponto, fecha, velho. Vamos lá, todas as coisas. Nós temos que entender, queridos, que nós somos improváveis em Deus. Nós somos improváveis. Eu espero que você seja um improvável. Porque se você for um improvável, show de bola. Nós vamos estar juntos chegando em algum lugar. Porque se tu não for um dos improváveis, você é daqueles que atrapalham. A Bíblia é feita de improváveis. Homens e mulheres que nós vamos estar vendo ao longo de algumas semanas. Que não eram nada. Que não tinham nenhum valor. Mas que Deus olhou e disse: é este, meu servo, meu escolhido. É este que eu vou levantar entre todos para fazer a obra. É este que eu vou levantar entre todos para fazer a diferença. Eu lembro uma vez que fui para Paranaguá, numa das igrejas batistas, falar sobre a igreja multiplicadora, 2018, 2019. E lá nós estávamos falando então sobre pequenos grupos, líderes de pequenos grupos. E estava lá, povo, jovens, adultos, que lideravam um grupo aqui, um grupo ali. Mas daqui a pouco eu fui apresentado para uma pessoa. Uma senhora mais ou menos próximos dos seus 70 anos. Um olhar já cansado pela idade. Um semblante abatido pelas lutas do dia a dia e dos seus anos. Já meio encurvada, do pesar das lutas. Uma pessoa que humanamente você olhava e iria falar: essa deve só vir, sentar, terminar e ir para casa. Acho que essa não...
não faz muita coisa, humanamente falando. O pastor me apresenta ela e diz: essa é a maior evangelista que a gente tem e a maior discipuladora. Metade da igreja veio através dela. Ela já multiplicou mais de 5 vezes o grupo dela. E ela mal sabe ler e escrever. Uma improvável. Deus faz umas coisas meio fora de ordem. Deus faz umas coisas meio estranhas para nós. Para Ele não. Eu fui essa semana buscar o carro, graças a Deus. Conseguimos pegar o carro depois de 2 semanas sem ele. Aí fui lá, estava em União da Vitória, conversando com o mecânico, que é meu amigo. E na mecânica tem um outro rapaz, também meu amigo. E ele me falando: ô pastor, nosso amigo agora é crente. Ô, crente? Crente. Um cara que bebia, fumava, todo final de semana estava tocando um pagodinho. Enchia a cara. Hoje, é o cara que mais leva pessoas para a igreja, onde eles estão. Um improvável. Um improvável. E ninguém dizia que daria alguma coisa, que seria alguma coisa na vida. E Deus levantou, pegou e fez aquele chegar lá. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26 ao verso 31 vai dizer: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi eleito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus de vez em quando fala umas coisas tão complicadas, né? Pega os loucos para confundir os sãos, pega os fracos para mostrar a força. É assim que Deus faz. Deus chama os improváveis para fazer a diferença nos lugares. E quando essas pessoas entendem o seu chamado, as portas se abrem e os céus se abrem. Não porque ele é alguma coisa, mas que o Deus que o chamou age sobre a vida dele, para ele chegar aonde Deus quer. Eu me lembro, era mais ou menos 1900, para trás, né? A gente vai percebendo que a idade vai chegando, né? 1997, mais ou menos. Eu estava caminhando para terminar o ensino médio. E como os irmãos sabem, focado, preparado para ser um bom militar. Minha vida foi para isso na minha adolescência e infância. Eu fui criado para ser um militar. E fui criado dentro dos quartéis. Estudando em colégio militar. Tudo pronto.
mas também era um rebelde sem causa. Era daqueles que estourava. Ainda bem que Deus não me deixou ser militar. Deus do céu, quem? Se eu pegasse alguém, eu não sei quantos processos eu ia estar respondendo. Porque eu não era a flor que se cheirasse. Eu era mau. Ainda sou. Só que agora, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É a sorte de vocês. Mas era o que eu queria. Eu me preparei para ser. Eu até estava na igreja. Mas, né, é aquele jeito. Ele é adolescentão. E eu ficava bravo com algumas coisas. E uma vez, minha mãe gostava muito de oração. E ela é uma mulher de oração. Se está assistindo, minha mãe, beijo. Tem que ligar para ela, faz uns dias que eu não ligo. Ela vai puxar minha orelha. Ela gostava muito de trazer pessoas para orar na casa dela. Amigas, ciclo de oração. Estava sempre orando. E ela trazia, adolescente, não gostava muito, né? Porque eu não podia assistir televisão daí, eu não podia fazer nada, porque ela tinha que orar, eu tinha que ir para o quarto. Eu ficava bravo. E as coisas lá. E uma vez chegou. Ela estava lá, umas mulheres orando. Eu fiquei muito bravo. Naquele dia, você vê quando a gente é adolescente, a gente faz cada coisa. Naquele dia eu deitei embaixo da minha cama. É embaixo. Não é em cima da cama. Eu estava embaixo, olhando para o estrado. Estava bravo. Bravo. Estava revoltado da vida. Aí naquele dia, uma das mulheres que estava orando, falou para minha mãe, se eu tenho um filho, né? Ele está aí. Minha mãe dizia, ele tá, mas não é bom ir lá. Não está nos dias o garoto. Deus tem uma palavra para ele. Me permita aí. Ela foi. E ela tinha falado já para minha mãe, eu vou lá falar com ele, porque Deus tem uma palavra para ele. E ela sabia que eu já estava embaixo da cama, que quando ela entrou, chegou assim, eu sei que você está embaixo da cama, só me escute. Eu já, se eu sair daqui, vai ver. Ela disse assim para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim como Abraão, que Deus chamou, e tirou da casa e da terra da parentela dele, e enviou ele para um lugar distante, para iniciar o chamado dele, assim será sobre a sua vida. Deus te tirará da tua casa e da tua terra, da tua parentela, e vai te levar para um lugar distante, aonde ele vai iniciar a obra e o chamado dele sobre a sua vida. Isso era 97, mais ou menos. 98, eu estava indo para Belém, aonde eu fui missionário por 6 anos. Eu era um improvável. Não era para ter ido. As coisas aconteceram tudo o contrário que eu estava esperando. Tudo que eu tinha planejado não foi, porque não era para ser. Deus levanta os improváveis, aqueles que ninguém acredita. Minha mãe até acreditava que o meu irmão poderia ser pastor. Eu, jamais. Tinha. É que a minha mãe olhava pela fé nas coisas assim, e olhava pelo humano também. Ela olhava para mim, não, esse eu não tenho. Meu irmão ia dar. Meu irmão está terminando o seminário, está sendo consagrado na igreja dele, pastor. Minha mãe estava certa. Um filho, o outro, humanamente ela errou. Mas espiritualmente Deus tinha algo. É assim que Deus faz. Deus levanta os improváveis. Porque são os improváveis que vão fazer as coisas. Porque os improváveis nunca se acham capazes o suficiente para realizar algo. O texto diz, porque vedes, irmãos, a vossa vocação. Ou seja, veja entre todos que foram chamados e vocacionados. Não tem muito sábio, segundo a carne. Não tem muito sábio, segundo a carne. Também não tem muitos poderosos. E nem muitos nobres.
mas tem aqueles que são chamados. O primeiro princípio para sermos, então, e fazermos parte desses improváveis, é sermos escolhidos por Ele. Verso 27. Mas Deus escolheu. É Deus quem escolhe. Moisés. Quem poderia imaginar na história que Moisés seria o libertador de Israel? Colocado pela mãe no rio, encontrada pela realeza, a mãe formula todo um plano onde ela vai estar cuidando, amamentando o seu próprio filho. Depois Moisés sai criado para ser, né, um homem com a cultura egípcia, da família do faraó. Vai lá e mata um, foge, vai morar lá no deserto, encontra sua família, está vivendo. E daqui a pouco Deus, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que pisa agora é terra santa. Eu te escolhi, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Seu pedido tem chegado aos meus ouvidos, e eu te escolhi agora para ser o libertador. Um improvável. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Eu fico imaginando quando Davi chegou diante do Golias. Aquele gigante. Um homem que foi forjado na guerra. Com espada. Um homem temido em batalha. Que já tinha guerreado e matado centenas de pessoas. Com a sua espada na mão, e ele vê Davi. Jovenzinho, uma funda, umas pedrinhas, mas ousado, porque fora escolhido para ser rei. Essa história é tão marcante que em qualquer lugar que você for, que tiver uma disputa em que um seja muito mais forte do que o outro, alguém vai dizer: será que a história de Davi e Golias vai se repetir hoje? Será que o pequeno e o mais fraco vai vencer o mais forte? Ela é tão impactante que marca não apenas os que seguem a Deus, mas uma história que marca a todos. Diante da cruz, 2 ladrões, direito e esquerdo. E eles estavam lá, não é porque eram bonzinhos. Somente eram crucificados os piores dos piores. Quem diria que ali poderia ter alguém que seria salvo? Deus escolhe as coisas loucas. Enquanto um condenava Jesus, dizia: salva-te a ti e a nós, o outro: por que importunas esse homem? Nós estamos aqui porque somos culpados, mas ele é inocente. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um improvável. Há poucas respiradas da sua morte. Mas Deus o escolheu. E perceba, queridos, que a Bíblia não fala no nome dele, muito menos sobre os seus atos posteriores, porque não teve atos depois. Ele não evangelizou, ele não pregou, ele não discipulou, ele não fez nada, a não ser a fé. E o seu testemunho de fé, até hoje, impacta. Um improvável. Condenado, crucificado, esperando apenas a morte. Mas foi escolhido por Deus.
A Bíblia fala que nós somos escolhidos e Deus já nos conhecia pelo nome no ventre de nossa mãe. Muito antes, queridos, muito antes da terra ser formada, muito antes de tudo acontecer, Deus já nos conhecia pelo nome. E Deus já nos escolhera. Os improváveis são aqueles que são escolhidos por Deus. Os improváveis também são aqueles que são transformados por Ele. Verso 26, vai colocar: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus transforma. Não importa o que você sabe, não importa o que você é, Deus, Ele te transforma para algo. Deus, Ele te transforma para fazer a sua obra. Pedro, pescador, a um grande pregador. Um homem respeitado. Deus, Ele vai transformando as nossas vidas. Aquele que Ele chama, Ele transforma. Aquele que não tinha capacidade, Ele capacita. Aquele que não tinha força, Ele dá força. Aquele que não sabia como fazer, Ele mostra como fazer. São os improváveis. Eu tinha uma ovelha. Tinha não, né? Porque ele não morreu, ainda está vivo. Né? Mas não faz mais parte do meu aprisco. Lá de Nana Vitória. Se pensa numa pessoa improvável, era aquele camarada. É Rony. Eu posso falar do testemunho dele porque ele me permite. Uma pessoa muito querida. Ele conheceu o Evangelho na cadeia. Um trabalho que os batistas tinham na penitenciária de lá. E ao sair, ele já tinha esposa e tinha filhos. Ao sair de lá, a primeira coisa que ele faz é ir para a igreja. A igreja estava fechada. Ele escreve uma cartinha, fala dele e bota por dentro do vidro. Mas no domingo seguinte, ele estava lá. Um camarada que quando você olhava, todo tatuado, não gostava de usar calça, sempre de bermuda e chinelo. Tá? Um camarada era a pessoa que mais trazia visitantes para a igreja. E de todos que eu batizei lá, para não chutar alto, uns 40% das pessoas que eu batizei vieram atrás dele, através da vida dele. Não tinha muito. Ele trabalha, e ainda trabalha, ele é torneiro mecânico. Trabalho pesado. Um trabalho que é difícil. E às vezes tinha que fazer umas coisas lá, o homem era ousado. Vamos ter que chamar um engenheiro daqui, vamos ter que chamar daqui de tal cidade. E eles olhavam para o patrão e disse: deixa comigo. Mas você consegue? Deixa comigo. Então tá bom. Vamos, fecha aqui a fábrica, amanhã vai estar pronto. Aí quando fechava a porta, ele olhava: Deus, misericórdia, o que eu falei? Me dê inteligência agora para fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu não sei. Eu não sei, mas o Senhor vai me dar inteligência para saber por que não está funcionando essa máquina. E daqui a pouco a máquina estava funcionando. E quando o patrão chegava, consegui, o Espírito Santo me usou. E me disse o que tinha que fazer. E esse é o testemunho dele. Um improvável. Alguém que ninguém dava nada. É assim que Deus faz. Deus chama e Deus transforma as pessoas. Deus chama, Deus transforma e Deus capacita. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação
e redenção. Deus nos capacita para sermos seus servos. Deus, Ele capacita cada um de nós para chegarmos aonde é preciso chegar. Não por nós, mas por Ele, porque a obra é dele. A igreja é dele, o chamado é dele. Então Ele nos capacita para fazer algo. Não porque somos alguma coisa, mas justamente por não sermos nada, somos chamados, transformados e capacitados para fazer algo. E não é fazer qualquer coisa, mas é fazer algo que venha a produzir frutos. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, em algumas das suas escritas, ele sempre se colocava, eu, o menor de todos. O profeta vai dizer, eu, o vermezinho de Jacó, o menor de todos. Deus, Ele transforma e capacita o pequeno a chegar a lugares impensáveis, para que a glória dEle seja revelada. Para que as pessoas possam ver, não a capacidade do homem, mas o que Deus fez na vida dele, para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. Deus que faz. Deus levanta. Se você acha que é incapaz de fazer algo, se você acha que você é fraco, se você acha que você não consegue, se você acha que nada vai para frente, parabéns, você está num bom caminho de ser um improvável. Está no caminho, de ser esse improvável. Precisa sempre, ou apenas, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Capacita-me a mim. E Deus levanta para você ser um músico, para você ser um pregador, um discipulador, para você ser algo em qualquer lugar dentro da igreja e no reino para trabalhar. É assim que Deus faz. Até o ano passado, eu nunca imaginei vir para cá. Dentro do contexto que estava, né? Porque a primeira tentativa bateu na trave, né, Davi? Deus já tinha desde lá as coisas. Mas agora não era para vir. Não era. O convite veio aos 45 do segundo tempo. Quando eu já estava, já não tinha mais ninguém. Chama o Daniel. Mais ou menos. Porque era improvável. Era para estar em outros lugares. Em nenhum momento eu me arrependo da minha escolha. Em nenhum momento eu tenho saudade de onde eu estava. Porque eu sei do chamado de Deus sobre a minha vida. E sei que como improvável, eu estou em lugares que é para estar. Na primeira semana que nós estávamos aqui, o Azaf brincou comigo e disse, pai, por que você veio para o interior? Pai, faz tudo o contrário dos pastores. Eu falei, o que contrário? Eu converso com os pastores lá, eles falam que o senhor faz tudo o contrário. Os pastores, quando não têm experiência nenhuma, quando estão começando, eles vão tudo para o interior. Aí depois do interior, pegando uma certa experiência, uma certa bagagem, depois eles querem correr tudo para a capital. Pastor, pai faz ao contrário, o pai foi para a capital, mas quer ficar no interior. Né? Eu falei, filho, porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. Porque eu acredito, não porque eu sou ou sei alguma coisa, mas porque eu acredito que os interiores também merecem ter bons pastores. Não que eu seja um bom, eu sou mau, mas Deus me capacita para ser alguma coisa. Para que juntos nós possamos construir aquilo que Deus quer. Porque nós somos os improváveis. Você que está aqui é o improvável de Deus para levantar essa igreja. Você que está aqui é o improvável de Deus para fazer essa igreja crescer, para que o reino de Deus se multiplique,
para que essas cadeiras encham. Você é o improvável. Por isso você é um pobre miserável, fraco. Mas se tiver com Deus, você será forte, abençoado. A escolha é sua, continuar querendo ser pobre, né, fraco e miserável, ou querer ser, né, abençoado, né, e ter a força de Deus sobre a sua vida. Mas quando isso acontece, queridos, ninguém segura. Ninguém segura. Os céus se abrem e as coisas acontecem. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a uma pequena reflexão no seu coração. Tem sido você este improvável que Deus tem levantado? Tem sido você o improvável que Deus chamou para fazer parte desta igreja, deste povo? Pai, nós reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Somos pobres, fracos e miseráveis. Mas no Senhor nós encontramos a força necessária. Porque o Senhor dá força aos fracos. Dá sabedoria, discernimento e capacita os seus para a obra, para o teu chamado. Que o Senhor possa sim, Deus, agir sobre nós que aqui estamos, sobre cada vida. E que possamos sim, ó Pai, sermos os improváveis do Senhor nessa cidade, para alcançarmos vidas e darmos frutos e frutos que permaneçam. Agora pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, abençoando a nossa vida e nos dando direção para a semana que se inicia. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, seja você um improvável por onde você passar, testemunhando do amor de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.